Tudo que existe nesse mundo, ele pode ser definido em 6 pontos. Todo o corpo começa num determinado ponto X, X1, e termina em outro X2. Começa no Y1 e termina no Y2. Z1 e termina no Z2. Todos os corpos podem ser definidos através de 6 pontos, 6 limites. E o 7º limite seria o tempo que define onde o corpo se encontra em um determinado momento. Esse mundo é um mundo material, que é definido por limites. O mundo espiritual é um mundo que não há limites. No momento que uma determinada coisa ela muda no mundo espiritual, teoricamente, então ela está deixando de ter um estado e está começando a ter outro estado. Significa que ela criou um aspecto de finitalidade no mundo espiritual. Então, como no mundo espiritual não há limites, então também, teoricamente, pelo menos a primeiro ponto de vista, não há mudança. O nosso mundo é um mundo material. E pelo fato que no nosso mundo material há limites, há possibilidade de haver mudanças. De onde surgiu o nosso mundo material? Deus, como ele se resumiu, ele se limitou. Deus, ele é grande, ele é infinito. Mas para criar o mundo, ele teve que se esconder. E nisso que ele se escondeu, ele criou a capacidade, ele dá a impressão para a gente que ele não se encontra nesse mundo. Por isso que em hebraico, o mundo, olam, vem da palavra elem, que significa desaparecer, desaparecido. A variável, em hebraico, a gente chama de ne'elam, que é uma coisa que a gente quer encontrar. O que acontece é que a gente também pode usar as variáveis para definir coisas, mesmo sem saber o valor delas em um determinado momento. Quando a gente vê que uma variável ela muda ao longo do tempo ou ao longo do espaço, a gente chama isso de forma matemática de função. A gente não sabe exatamente qual o valor dela em um determinado momento. A gente pode deduzir isso através do comportamento da variável ao longo do tempo. Então nesse mundo existem coisas que a gente não vê de primeira vista, mas vendo como as coisas se progressam, então a gente pode deduzir qual vai ser o próximo estado dela. Então, se a gente pega como, por exemplo, uma reta, dentro de uma reta, a reta está limitada para o começo dela e para o fim dela. Se bem que matematicamente falando, uma reta, por exemplo, y é igual a x mais b, é uma reta infinita. É uma reta infinita. Você pode limitar essa reta em 2 pontos, que é o ponto de começo e o ponto de fim. Mas matematicamente falando, ela pode seguir até o infinitamente em direção à parte positiva dela ou infinitamente à parte negativa dela. Existem várias funções, mas a gente está usando essa expressão da linha, que é uma coisa que é mais fácil de ser analisada. Dentro desse segmento que a gente criou, existem infinitos pontos. Existe uma diferença grande do mundo digital para o mundo analógico. No mundo analógico existe
uma infinitariedade de pontos. No mundo digital, existem pontos limitados. Ok? O fato do mundo digital usar pontos, uma quantidade pequena de pontos, significa para desenvolver os equipamentos digitais que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, para facilitar. Um transistor agora ele não tem que lidar com um grande número de pontos para fazer contas, ele trata com 0 e 1. Então, a partir disso, você pode fazer circuitos complexos que estão baseados em circuitos muito fáceis que lidam com 0 e com 1. Então, no mundo digital, existem uma quantidade de pontos limitada. No mundo analógico, que é o mundo real, existe uma infinitabilidade de pontos. Se eu falo y igual a x mais b, eu tenho entre x igual a 0 e x igual a 1. Então, quantos pontos eu tenho no meio? Eu posso aplicar 0.5, eu posso aplicar 0.503, ou 0.5042222222345. Eu tenho uma infinidade de pontos. Ou seja, apesar do segmento de uma determinada reta ele ser finito, eu sei onde ele começa e onde ele termina, dentro dessa reta existe um aspecto que é parecido com o infinito, que é o número de pontos que existe dentro dela. E não só isso, apesar da reta ser limitada no começo dela e para o fim dela, tudo que está em volta da reta também está sendo definido por essa reta, mas eu tenho o número de pontos que estão fora da reta é de uma ordem de grandeza muito maior do que o número de pontos que estão dentro da própria reta. Ou seja, se dentro da reta já existe um infinito, fora da reta existe um infinito muito maior. A gente não vai entrar nessa agora aqui. Então Deus criou o mundo de forma material para a gente ter capacidade de mudar. As pessoas que elas saem desse mundo, ou que não vieram ainda, elas não têm a capacidade de se elevar. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe mudança. A mudança vem justo nesse mundo material, por pior que ele seja. Mas aqui a gente tem a oportunidade da gente se elevar. Agora, da mesma forma que existe uma conexão que é muito difícil de entender, mas que todo mundo, de uma certa forma, entende que existe uma conexão entre a alma, que é espiritual, que é infinita, com o corpo, que é material, que é finito. Então, existe uma alma que está no mundo espiritual, ela pode se conectar com esse mundo que é material, e através disso se elevar. Como? Se as pessoas que estão presentes nesse mundo, elas têm... Isso que elas têm conexão com a alma delas é fácil da gente entender. Mas existem almas que já estão rodando, elas teoricamente não estão presentes nesse mundo, elas têm contato com esse mundo através das pessoas íntimas a elas. Exemplo, número 1 são os parentes, são os filhos, são os pais. E são as pessoas que ela ajudou ou foram ajudados durante a época que ela esteve aqui.
Por isso, um filho, ele tem capacidade de elevar os seus pais. Por quê? Porque os pais foram o tsinor, eles foram o cano, eles foram o meio de trazer a alma para o mundo. Então, através disso que o filho faz mitzvot, que ele faz boas ações, através disso ele eleva a alma, primeiro de tudo, dos seus pais. Se ele está conectado com outra pessoa, com outras pessoas, as pessoas ajudam a ele. Vamos supor que uma pessoa ajudou ao Robertinho a fazer uma boa ação. Uma pessoa comprou um Danone, cachê, e vendeu o Robertinho. E, graças a isso, o Robertinho fez uma boa ação. A pessoa que deu o Danone de presente para o Robertinho, ela vai receber uma boa influência, vai receber uma recompensa porque ele fez. Por quê? Porque o Robertinho é uma pessoa que faz coisas boas, então ele se elevou. E nisso que ele se elevou, ele também vai se elevar as pessoas que ajudaram ele a se elevar, mesmo que seja uma coisa pequena. Então, por um lado, existe o mundo espiritual, o mundo infinito, que não é para ter mudança. Por outro lado, o mundo material finito, que se pode fazer mudança. Mas o aspecto de infinito existe dentro do nosso mundo, que foi como foi explicado antes, que se há um discernimento entre os pontos. Então, na verdade, quanto mais a gente discernir entre os pontos que estão na reta, que estão na vida da gente, a gente está se conectando mais com o infinito. Por isso que a gente tem muitas mitzvot. Por isso que a Torá é muito grande. Porque a Torá ela vem ensinar que existem muitos pontos a ser colocados, muitos pontos a serem vistos. E nisso que você pergunta se você pode fazer boré no Shabbat, se você, na hora de você comer o prato, comer a sua laranja, você vai pensar se você pode descascar ela, se não pode descascar ela. Você vai pensar onde botar a casca da laranja. Ok? As pessoas podem parar e pensar, pô, Deus precisa disso? Deus não precisa disso. Mas nisso que você cria pontos para mostrar que dentro da criação existem vários pontos a mais, você se está conectando com o infinito. A conexão com o infinito, portanto, tem duas partes. Uma é através disso que você olha o mundo de uma forma que tudo o que acontece aqui são influências de um ponto com outro ponto, de cada criatura com outra criatura, e de como elas se interfaceiam entre elas. E através dessas conexões você vê, você cria pontos novos, você cria aspectos novos. Então, através disso, a gente se conecta com o infinito. Essa é uma forma. E a segunda forma, sabendo que tudo nesse mundo, cada coisa nesse mundo tem um começo e tem um fim. Nisso você está mostrando como foi a definição da reta que a gente falou antes. Nisso que você fala que como na reta, onde ela está limitada, ela tem começo e tem fim, mas tudo que está fora dela é de forma infinita, que não dá para descobrir, que não dá para descrever. Então, nisso que a gente mostra que as coisas nesse mundo são limitadas, a gente está revelando o infinito que está em volta delas, está em volta da gente. E quando a gente revela que existe o infinito não em volta da gente, a gente, na verdade, está revelando a Deus.
que todo está escrito no Yom Mishnah de Pirkei Avot, Kol ma shekadosh baruch hu bara be'olamo, lo bara lichvodo. Que tudo que Deus criou nesse mundo, Ele não criou, e sim para seu respeito, para as pessoas vejam Ele. Então, quando uma pessoa vê uma coisa que é proibida, a primeira coisa que tem que ser imaginado é que essa coisa é proibida, e por isso, essa coisa que está aí proibida, você tem que limitar ela. Uma coisa que é proibida em hebraico, chama assur. Assur vem de prender. E nisso que a gente prende ela, a gente limita. Ela, a gente está, na verdade, a gente está limitando, ela está limitando a ela e a gente está aumentando o infinito. E as coisas que são permitidas em hebraico, a gente chama de mutar, vem de leatir, de liberar. Uma coisa que é mutar, que é liberada, significa que até agora ela estava limitada e a gente transformou ela em ilimitada. Então, quando a gente faz uma coisa, deixa de fazer uma coisa ruim, a gente cria o infinito em volta dela, e isso que a gente faz uma boa mitzvah, faz uma boa ação, faz uma ordem de Deus, a gente pega uma coisa que era limitada e transforma em ilimitada. Por isso que as mitzvot, a recompensa das mitzvot, todas as riquezas do mundo não são suficientes para pagar as riquezas das mitzvot, porque que cada mitzvah era uma coisa que era limitada e se transformou em ilimitada. Ok? Se transformou em infinito. Então, uma coisa que tinha limites, se transformou em sem limites. Né? Você vai comparar com quanto você tinha antes. Era uma coisa, você tinha R$100 antes. Agora você ganhou todo o dinheiro do mundo e muito mais do que isso, né? Que é infinito. Então não tem recompensa para isso. Ok? Então, se Deus quiser que a gente use essas informações para saber que Deus está em todo lugar. Em todo lugar. E o que me importa saber que Deus está em todo lugar? Que isso é a vontade dele. Se você vê Deus em todo lugar, até as coisas que são proibidas no final, elas vão ser usadas para fazer a vontade de Deus. Então, se uma pessoa vê uma coisa que é proibida, então o que ela tem que fazer? Tem que limitar ela. Tem que deixar de ver ela, por exemplo. E isso que você deixa de ver ela, você está liberando o infinito. Ok? Agora, existe uma expressão que a pessoa fala que me importa, não tenho nada a ver com isso. A pessoa que fala a expressão não me importa, significa que ela não tem conexão com uma determinada coisa. Então, significa que é uma pessoa limitada. As pessoas que se importam são pessoas que elas estão conectadas. Se elas estão conectadas, então elas não são limitadas. O ódio, ele causa separação das pessoas. Se eu separo entre duas pessoas, significa que a gente criou um limite. Né? Até o fulano A existe uma coisa, até do fulano B para outro existe um vácuo entre eles. Ok? Agora, se existe uma conexão entre as pessoas, existe amor entre as pessoas, então as pessoas são ilimitadas. Está escrito, Vasulim Mikdash Veshachamti Betocham,
que façam um mikdash, que façam um santuário, e eu vou estar dentro deles. Rashi fala dentro de cada um em um, que a presença de Deus você sentir dentro de cada um em um. Isso é legal, mas isso ainda é uma coisa relativamente limitada, que a pessoa pode sentir Deus, pensar que Deus está dentro dele, mas não está dentro de outra pessoa. O Onkelos, que era convertido, era filho de Titus, sobrinho de Titus, que destruiu o templo. Ele fala: Vasole mikdash shachanti betocham veshachanti benehon. Entre eles. O objetivo da gente não é só que a gente sinta Deus dentro da gente, é sentir que Deus está entre mim e as pessoas que estão em volta de mim, entre o espaço que tem entre eu e as pessoas que estão em volta de mim. Se a gente fizer isso, se Deus quiser, a gente vai receber, se Deus quiser, vai receber o Mashiach, vai ter Geulah, e a gente vai parar de ficar brigando em besteira, e a gente vai estar mais preocupado em ajudar os outros. Tudo de bom.